Uma pessoa acordou esta manhã e rezou. Outra acordou convencida de que não havia nada para rezar. Ambas estão mais deprimidas do que seus avós. Isso não é uma metáfora, são os dados. A depressão aumentou 60% em uma década. 3 em cada 5 jovens adultos dizem que suas vidas não têm significado. 1 milhão de suicídios por ano, globalmente. A terceira principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Uma geração que pode falar com qualquer pessoa no planeta instantaneamente, de graça, e relata se sentir mais sozinha do que qualquer geração antes dela. Algo quebrou. O debate é sobre o quê? Um mundo diz, tiramos Deus do centro devagar demais. O outro diz, fomos tímidos demais ao fazer isso. E nenhum dos dois vai te dizer o preço de estar errado. O argumento materialista começa com honestidade. Richard Dawkins, em sua forma mais direta, não argumenta que Deus é desnecessário. Ele argumenta algo mais difícil, que o universo não é nem cruel nem bondoso. Ele é indiferente. O Dena não sabe nem se importa. Ele simplesmente é. Nós dançamos conforme sua música. Essa não é uma posição confortável. É uma posição precisa. A razão pela qual você sente dor quando uma criança sofre não é porque o sofrimento infantil seja objetivamente errado. É porque seus ancestrais carregavam genes que os tornavam mais propensos a proteger os jovens, e esses ancestrais sobreviveram. A repulsa moral que você sente é real. O fato moral ao qual você acredita que isso aponta, que isso é o mal com E maiúsculo. Isso você está importando de algum lugar que a biologia não alcança. John Gray, o filósofo que lecionou na London School of Economics, pressionou Dawkins exatamente nesse ponto. Você é um grande biólogo, disse Gray, mas então quer afirmar que as pessoas têm valor intrínseco. De onde vem o intrínseco? O doene egoísta existe para perpetuar o doene egoísta. A criança como parasita no olho não tem impacto na sua sobrevivência. Então a palavra injusto, de onde exatamente ela vem? A resposta evolutiva é o altruísmo recíproco, a tese de Harari. O que tornou os humanos dominantes foi nossa capacidade de cooperar em grandes grupos, de cuidar dos filhos dos outros, de construir estruturas de obrigação mútua que nos permitiram enfrentar o leão e o elefante juntos. Nós nos importamos, porque se importar era vantajoso. As espécies que não se importavam não estão aqui para discutir o assunto. Esse é um mundo coerente, tem lógica interna, explica o que observamos, e a civilização fez o experimento. O iluminismo prometeu, não sugeriu, prometeu, que uma vez que nos libertássemos do conceito de um criador, chegaríamos à clareza, à razão, à ciência, à dignidade humana fundamentada na conquista humana, não em decreto divino. O sociólogo Charles Taylor chama o que se seguiu de desencantamento, o mundo despido de pontos de referência transcendentes, onde as questões metafísicas não desaparecem, mas perdem sua direção. Para onde você envia a pergunta, por que estou aqui, quando não há ninguém em casa? O que realmente aumentou, não diminuiu, foi a ansiedade, depressão, uma geração criada no individualismo expressivo, no seja sua própria marca, no trabalho remoto, em relacionamentos adiados e na glamorização de estar sozinho. Pagando por isso de maneiras que os terapeutas mal conseguem acompanhar. O cético está certo em resistir à equação simples. A depressão tem muitas causas: redes sociais, precariedade econômica, isolamento urbano. Mas a previsão era de que remover o sagrado reduziria o sofrimento. Os números não batem. Isso merece mais do que uma nota de rodapé. Agora construa outro mundo. Wesley Huff passa seus dias lendo copta, não traduzindo, lendo. Manuscritos antigos, aqueles que precedem o livro que você encontraria na gaveta de um hotel, na caligrafia de pessoas que estavam próximas o suficiente dos eventos para ter medo. Sua formação é em historiografia, o estudo de como o conhecimento histórico é construído e transmitido, e sua conclusão é uma que surpreende pessoas que esperam que seja teológica. É evidencial. A pessoa mais famosa do mundo romano no primeiro século era o imperador Tibério. Temos 4 relatos biográficos de sua vida, com exceção de um autor que estava na folha de pagamento imperial e, portanto, é pouco confiável. Nenhum foi escrito durante sua vida. Todos foram escritos pelo menos um século após sua morte. As fontes sobre Jesus, um ninguém de uma pequena província nas margens do império, um homem sem cargo e sem propriedade, surgem na mesma janela de tempo ou até mais próximas, de autores com acesso direto às comunidades que o conheceram. Pelos padrões de evidência que aplicamos a qualquer outra figura daquele mundo, a comparação não é desfavorável a Jesus. A alegação da ressurreição é mais difícil. Ninguém o viu sair. O túmulo estava vazio. Essa é a afirmação central, e ela se baseia em um detalhe que, se você estivesse fabricando um mito para ganhar credibilidade no mundo antigo, não teria escolhido. As primeiras testemunhas foram mulheres. Na sociedade greco-romana e judaica do primeiro século, mulheres não eram consideradas testemunhas confiáveis. Relatos posteriores tentaram corrigir isso, colocando as autoridades certas no lugar certo na hora certa, descrevendo a pedra se movendo, toda a cena cinematográfica.
Historiadores conseguem datar essas revisões e identificá-las como trabalho de correção, o que implica que o relato original, estranho, inconveniente, politicamente inútil, já estava circulando e não podia simplesmente ser apagado. Os discípulos são um mistério mais profundo. Eles acreditavam que seu rabino era o Messias. Ele morreu publicamente, executado pelo Estado, da pior maneira possível. No mundo antigo, quando um líder messiânico morria, o movimento morria com ele. Simão de Pereia, Judas da Galileia, nomes que você não lembra porque nada restou para lembrar. 11 pessoas escondidas em uma sala esperando serem presas se tornaram, em poucas semanas, um movimento disposto a cruzar o império e morrer pelo que estavam proclamando. O argumento histórico é preciso: mentirosos são maus mártires. Pessoas morrem por coisas que acreditam ser verdadeiras. Morrem muito menos por coisas que sabem ser falsas. Especialmente quando a mentira não lhes traz nada além de perseguição e execução. O que quer que tenha acontecido em Jerusalém no primeiro século, algo aconteceu. E o argumento filosófico mais amplo segue: se o mal com E maiúsculo existe, e ao ver o que os humanos fazem uns com os outros, você já sente isso, já usa a palavra, então você já está implicando um bem com B maiúsculo. Se existe bem objetivo, existe uma lei moral. E se existe uma lei moral, alguém a escreveu. O mito de criação babilônico é, funcionalmente, Dawkins, você é o subproduto de um acidente cósmico, matéria mais acaso, mais tempo. A ideia de que todo ser humano carrega valor intrínseco, não valor conquistado, não valor útil, valor que precede suas ações, não é a configuração padrão das civilizações. Isso teve que vir de algum lugar. A objeção mais devastadora ao mundo cristão não é o problema do mal. Isso tem respostas, imperfeitas, custosas, mas estruturalmente presentes. A ferida mais profunda é a geografia. Se você nasceu no Marrocos, a probabilidade de ser muçulmano se aproxima da certeza. Nasceu na Índia rural, hindu, nasceu no Alabama, cristão. A religião pela qual você morreria é determinada, em grande parte, não por investigação, mas pelas coordenadas do seu nascimento. O que significa que o mecanismo pelo qual a maioria dos crentes chega às suas convicções mais profundas não é evidência, é herança. E se as apostas são eternas, se a diferença entre fé e não crença é a diferença entre um reino e um lugar descrito como trevas exteriores, choro, tormento que sobe para sempre, então parece um design estranho fazer do endereço dos seus pais a variável principal. A resposta cristã é que justiça nunca foi o ponto, que misericórdia e graça são, por definição, injustas, que o que acontece na cruz é precisamente a pessoa errada absorvendo a penalidade que os culpados merecem. Mas observe o que essa resposta deixa intocado: a criança marroquina, a avó não devota. Os bilhões de pessoas que receberam um conjunto diferente de princípios iniciais por uma civilização diferente, que nunca encontraram o caso histórico específico sobre a ressurreição de um rabino do primeiro século. Há um gesto em direção ao mistério. Deus se comunica de maneiras que vão além da nossa compreensão. Algo acontece no leito de morte entre uma pessoa e seu Criador, mas um gesto não é uma resolução, a tensão não se fecha, e o materialista também não sai limpo. Porque, se o problema da geografia desfaz o cristão, o problema do significado desfaz o materialista. Dawkins, em seus momentos mais honestos, admite: você não pode chamar o parasita no olho da criança de um mal. Você pode dizer que não gosta, é tudo o que a biologia permite, mal como preferência. Campos de concentração, como algo de que você não gosta. Há uma honestidade nessa posição, e um custo. Nenhum mundo resolve a questão. Eles apenas cobram preços diferentes para se viver dentro deles. Isso é o que muda depois de passar tempo com ambos, não qual história é verdadeira. Essa questão não se simplifica. O que muda é a natureza do peso que você carrega. O materialista carrega a honestidade. Limpa, estrutural, sem concessões. O universo não registra sua dor nem a ignora. Ele simplesmente não tem aparato para se importar. E em um mundo construído sobre essa premissa, todo ato de amor é mais notável, não menos, porque acontece contra a corrente de tudo que o tornou possível. O cristão carrega outra coisa, o nó na sua garganta quando você testemunha uma injustiça. Isso foi colocado ali intencionalmente. Você não é a soma das suas ações, mas a imagem de algo que existia antes de você ter ações. E esse algo escolheu entrar no desastre, não consertá-lo de fora, mas assumi-lo por dentro. Dois preços, um pelo significado, outro pela honestidade. A pergunta não é qual preço é mais barato. A pergunta é com qual dívida você consegue realmente viver. E agora que você sabe, em qual mundo você está vivendo hoje? Uma pergunta que o debate raramente faz, e talvez devesse, se o mecanismo pelo qual a maioria das pessoas encontra fé é a geografia, e o mecanismo pelo qual a maioria a perde também é a geografia, o que significaria realmente investigá-la, não herdá-la, não rejeitá-la, investigá-la. O que mudaria para você se fizesse isso?